em eventos, vamos assim dizer, né? É uma campanha, mas é um evento onde há um alvo, né? Um objetivo. E eu sou mais assim voltado ou seja, eu tenho uma maior facilidade em trazer uma palavra de ensino, de estudo, mas nós não podemos rejeitar de forma alguma. E o Senhor então colocou no nosso coração, no contexto do tema da campanha, alguma coisa no sentido de que se diz respeito a, independente das circunstâncias, nós temos que permanecer crendo, Aleluia. confiando no Senhor. Aleluia. Independente das circunstâncias. Você fez o seu propósito. Quando você iniciou essa campanha, você estabeleceu algo diante da presença do Senhor, Amém, que diz respeito ao seu propósito, no seu particular, o seu objetivo, né? E Deus vai te honrar por isso. Aleluia, amém. Eu creio, glória a Deus. Porque fiel é Ele. Aleluia. Porém, nós precisamos ter os devidos cuidados para que se cumpram os desígnios de Deus nas nossas vidas, dentro de um contexto do propósito que assumimos diante da presença dEle, de igual modo com a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Porque de nada adianta eu estabelecer um propósito com Deus, eu firmar um compromisso, um propósito com Deus, se isso está fora da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o que prevalece em nossas vidas, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando o irmão louvou aqui, que ele começou na letra do louvor falar sobre a situação com a qual Abraão se envolveu, veio ao meu coração a confirmação daquilo que Aleluia. colocou em nosso coração. Glória, Que eu quero glória. compartilhar com vocês nesta noite. Aleluia. No livro dos Romanos, onde Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo de número 12. Oh, Romanos, aleluia. capítulo 12, versículos 1 e 2. Bendito é o nome E do depois nós Senhor. vamos para o livro do Gênesis, no seu capítulo 12. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo número 12, versículos 1 e 2. E depois livro do Gênesis, no seu capítulo 12. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Pode ser que a minha tradução aí diferencie um pouco, mas os irmãos bem sabem que o significado é o mesmo, né? Aleluia. Verso 1 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos vai nos dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Aleluia. para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Livro do Gênesis, no seu capítulo de número 12, a partir do verso 1. Aleluia, Deus. Amém? Podemos seguir? Amém. Amém. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe se acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Oh, aleluia. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Nós nos deparamos com essas passagens, onde nós vemos o apóstolo Paulo nos trazendo mais uma vez a responsabilidade de termos consciência a que viemos, o porquê estamos aqui e como é que temos que nos comportar no contexto da reunião, ou seja, o porquê estamos aqui. Quando ele diz: rogo a vocês, eu imploro a vocês que apresenteis diante de Deus, ou seja, é um compromisso, é um propósito.
Eu não posso sair da minha casa e dizer assim, não, eu vou na igreja simplesmente porque eu não tenho outra coisa a fazer, ou que é um costume meu aos domingos eu me dirigir a estar na igreja. Eu vou para a igreja porque até que eu gosto, porque lá durante a semana eu não tenho muitos amigos, mas lá na igreja eu tenho. Não, o propósito não é esse. O propósito é, independente das circunstâncias, vir aqui adorar, bendizer, a Santo do Senhor e sair daqui renovado, alimentado, fortalecido, direcionado, de posse da sua resposta, porque Deus, pela sua bondade e a sua infinita misericórdia, nunca nos dispensa vazio. Aleluia, amém. Muitas vezes nós é que permanecemos com os ouvidos tapados e não ouvimos, ou seja, não damos a devida atenção àquilo que o Senhor fala conosco. E no versículo de número 2, Paulo diz assim: olha, vocês precisam buscar um renovo de pensamento, de entendimento, para que vocês não venham estar se conformando, não se conformem com tudo que está acontecendo. Há necessidade de estar compromissado, há necessidade de se ter um propósito, e o propósito é estar dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, meu Senhor. Isso é indispensável para as nossas vidas, porque de nada adianta corrermos para um lado, corrermos para outro, buscarmos alcançar os nossos alvos e objetivos, se nós não tivermos o cuidado de estarmos no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, aleluia, Deus. Aí eu quero repetir, eu não sei qual foi o propósito que você firmou com Deus no princípio desta campanha. Louve e bendiga o nome do Senhor, porque você se comprometeu com Ele, você assumiu um compromisso com Ele, você firmou um propósito com Ele, mas eu quero que fique bem gravado na tua mente e no teu coração: não saia da presença do Senhor, permaneça no centro da vontade do Senhor. O propósito que você fez depende do teu comprometimento com Deus. Amém. Nós olhamos para as páginas sagradas e nos deparamos com a história de Abrão. Parece loucura. Parece loucura. Eu não sei, nos dias de hoje, se uma pessoa do naipe de Abrão faria o que ele fez. A Bíblia diz que ele era um homem de posses, bem estabelecido, vivia na sua região, na região da Mesopotâmia, e de repente o Senhor fala para ele assim: Abrão, sai da tua terra. Até aí tá bom. Analise comigo. Sai da tua terra. Tá, para onde o Senhor quer que eu vá? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Começou a complicar. Deus. Aleluia. Começou a ficar difícil. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós estamos sujeitos a quê? A dúvida, ao medo, às incertezas. Nós já pensamos lá na frente, mas e se? E se acontecer isso? E se não acontecer isso conforme eu penso, o que eu queira que seja que aconteça? Mas e se? A Bíblia diz que o Senhor chamou Abrão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Como homem, Abrão tinha os seus propósitos, os seus alvos, os seus objetivos a serem alcançados. Ele tinha os seus anseios, os seus desejos, como um ser humano comum. Porém, ele abriu mão de tudo e priorizou para si o propósito de obedecer à voz. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Ele teve a preocupação de colocar em prática a fé. Ele creu. Nós não podemos misturar as coisas, meus amados, quando se fala em fé. Algumas pessoas têm um entendimento distorcido do que se diz respeito à fé. A fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento, é a convicção, é a certeza de que você vai receber aquilo, você está esperando em receber aquilo que você não vê. Porém, nós não podemos se deixar levar pelo emocionalismo, nem tampouco pelo sensacionalismo em nome da fé. Por quê?
Porque quando as coisas tendem a não serem da forma que queremos, as coisas começam a entrar por um caminho pelo qual nós esperávamos que não fosse, ou seja, que fosse diferente, a nossa fé torna-se dúbia. Nós começamos a ficar duvidosos. Portanto, nós precisamos olhar para as páginas sagradas e ver que Abraão tinha sim os seus propósitos, ele tinha os seus alvos, os seus objetivos, mas ele priorizou, colocando em prática a fé. Ele priorizou o propósito de Deus para a vida dele. Eu e você temos propósitos para com Deus. Aleluia. Porém, nós temos que estar de claro entendimento que o nosso propósito tem que estar de acordo com o propósito dele. Porque o que prevalece em nossas vidas é o propósito. Quando nós lembramos de Abraão com relação à fé? Quando se fala fé, lembramos de Abraão. Qual o episódio que nos leva ao entendimento de que verdadeiramente Abraão foi colocado à prova a sua fé e ele não titubeou, ele deu prova de fé? Quando nós vamos lá para o Moriá, quando o Senhor pede o seu filho e ele vai e ali ele oferece o seu filho. Porém, eu particularmente falando, vejo Abraão colocando em prática a sua fé, um propósito diante a presença de Deus, aqui no capítulo 12, quando o Senhor o chama. Porque de nada adianta eu estabelecer propósito se eu não aplicar a fé. Verdade, Deus. De nada adianta. Porque vai ficar na mera teoria, vai ficar no mero sensacionalismo, vai ficar no contexto da emoção. Quando é bem da verdade tem que haver frutos. Oh, aleluia. Se você estabeleceu um propósito diante da presença de Deus, e esse propósito que você estabeleceu está de acordo com o propósito de Deus para a tua vida, tem que gerar fruto. Aleluia. Tem que ter algo diferente acontecendo. Não sei a questão de tempo, já não é comigo, já não é com o pastor, já não é com você, mas é Deus, porque a Bíblia diz que há um tempo para todas as Aleluia, coisas. Jesus! No tempo de Deus, na vontade de Deus, o seu propósito diante da presença dele vai produzir fruto. Aleluia! Alguém vai ver, alguém vai testificar, alguém vai testemunhar, porém não pode esmorecer na fé. É isso É mesmo. importante nós frisarmos isso. E quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos que ele entendeu que a prioridade aqui era atender o propósito de Deus, porque havia um propósito de Deus para a vida dele. Olha só o que o Senhor fala para ele no versículo de número 2: de ti farei uma grande nação. Propósito de Deus. Aleluia. Ah, irmão Rodolfo, mas o que tem a ver isso com a minha vida? Deus, nesse contexto, tem um propósito para, através de você, através da sua vida, ganhar almas. Amém. Aleluia. Ganhar vidas. Acontecer transformação no meio da sua família, através de você. Aleluia. Porém, há necessidade de um posicionamento diante da presença do Senhor, como Abraão fez. Então vemos aqui o primeiro propósito: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, você será uma bênção. Aleluia. Eita Deus. Irmãos, quem gosta de ser abençoado aí, amém? Amém. É bom, né? Só que muitas das vezes nós cometemos um erro. Nós cometemos um erro. Simples, mas é um erro. Nós esquecemos que somos abençoados com o propósito de sermos abençoadores. Aleluia. Eita Deus. Nós não podemos esquecer disso. Glórias ao seu nome, Nós Jesus. esquecemos. É, Jesus. Eu sou abençoado e eu fico estagnado. Mas que bênção! O propósito de Deus na minha vida. Eu não estou falando aqui de bênção material. É algo que Deus tem para nós, amém? Claro, sem dúvida. Se de repente no início dessa campanha você estabeleceu com o Senhor um propósito nessa área, eu ministro na tua vida em nome do Senhor. Amém. Recebo, Deus. Vai chegar. Aleluia. Na saúde, ministro na tua vida em nome de Jesus. Oh, Vai chegar. glória a Deus. Mas o principal é o quê? É você ser abençoado no propósito de Deus e você ser uma bênção. É o que o Senhor fala para Abraão. Se tu uma bênção. Você vai levar bênção. Você vai ser canal de bênção. Você vai ser instrumento para abençoar. Oh, glórias a Deus.
Ah, meus amados irmãos, nós estamos vendo na história que decorre a vida de Abraão, quantos altos e baixos esse homem passou, quantas situações de adversidade, mas ele sempre permaneceu firme na posição de prevalecer na sua vida, primeiro de tudo, o propósito de Deus, depois o dele. Aleluia, Deus. É importante que nós venhamos ter essa convicção. Então o Senhor tinha propósito para a vida de Abraão, como tem para a minha e para a sua vida. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha outro propósito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Glória a Deus! Então havia um propósito da parte de Deus para com Abraão. E Abraão se posicionou diante da presença de Deus com o seu propósito. Qual era? Atender o propósito de Deus para a vida dele. Aleluia, meu Senhor. Repito, é importante que você tenha isso gravado na tua mente e na tábua do teu coração. Eu não estou dizendo aqui que o propósito que você fez com Deus no início da campanha, que você apresentou ao Senhor, o compromisso que você assumiu com Deus no início da campanha, não estou falando que você não deveria ter feito o que é errado, não é isso. Eu estou frisando, baseado nesta palavra, que Deus vai honrar o teu propósito. Aleluia. Quando você se posicionar diante da presença dEle, honrando o propósito dEle na tua vida. Amém, aleluia. É indispensável. Glória a Deus. Aí nós olhamos aqui para o irmão Abraão, e ele sai, caminha, passa por situações adversas. Quando nós vamos para o capítulo de número 13, a Bíblia relata aqui uma situação de dificuldade que aconteceu entre ele e o seu sobrinho, que alguns pregadores chamam de o famoso mala sem alça, né? Porque logo não tinha nada aqui junto, mas acabou, foi. E lá na frente, capítulo 13 do livro de Gênesis fala sobre isso. Teve lá um entreveiro entre os seus trabalhadores e tal, e Ló chega e fala assim: ó tio, a situação está complicada, preste atenção o que é a convicção, Jesus, a firmeza da pessoa que tem no seu propósito obedecer, estar posicionado de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Acontece o que acontece, ele não muda a sua posição. Amém. Ló fala, a situação está complicada. Abraão fala assim: vem cá. A Bíblia diz que ele foi lá no alto, falou assim: escolhe. Para você quem? Nós vamos separar. Não tem problema não, sobrinho. Está dando problema? Nós vamos separar. Para você quem? A Bíblia diz que Ló olhou, viu a campina do Jordão, tudo verde, pastos à vontade para os seus rebanhos. Do lado do Negueb, seco, tudo calmo. Aí Ló olhou e disse: eu vou para cá. Eu quero ir para cá, que é bom, está tudo verde. Olha a diferença de quem tem propósito e quem não tem. Quem não tem propósito, quem não está posicionado diante da presença do Senhor para cumprir nos seus desígnios o propósito de Deus para com a sua vida, ele tem meramente uma visão, uma ótica física, limitada, pequena, material, só isso. A Bíblia diz que Ló olhou, viu a campina verdejante e disse: eu quero ir para cá. O tio disse: tá bom, então você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Ele foi para o lado onde havia a sequidão, onde havia ali necessidades, onde não havia pasto. Porém ele tinha a plena certeza que ia se cumprir na vida dele o chamado que Deus havia feito para cumprir na vida dele os seus desígnios, os seus propósitos. Por isso ele não temeu em ir para a esquerda, aonde havia a necessidade, aonde havia a dificuldade. Porém ele sabia que mais difícil que pudesse ser, o propósito dele estava de pé. Eu vou obedecer o meu Senhor. Aleluia. O meu Senhor é comigo. O meu Senhor não vai mudar a situação só para um lado, vai mudar para mim, porque Ele é fiel. Há necessidade de crermos assim, porque a dúvida vai bater a tábua do teu coração. Vai bater. Pode esperar. Mas o que é isso, pastor? Pode esperar, a dúvida vai bater na tua porta. E você vai dizer: e o propósito? Cadê a resposta de Deus? Não chegou ainda. Já fazem tanto tempo que eu fiz um propósito, eu participei de uma campanha, nada mudou, nada aconteceu. Alguém vai dizer: e daí? Não mudou.
mudou nada, não aconteceu nada. Lembre-se de Abraão, por mais difícil que foi o lugar que ele foi, o Senhor foi com ele. E a Bíblia diz que ele prosperou, porque o Senhor era com ele. Ao ponto de, em dado momento, ele ter que regimentar os seus homens e resgatar quem? Ló, que havia sido levado cativo. Aleluia. Então, meus queridos, há necessidade de nós estarmos atentos a esses detalhes. E Abraão entendeu que no propósito de Deus havia um chamado para a separação, né? E isso partia de Deus. Ele tinha que abrir mão da sua pátria, dos seus amigos, né? Uma terra maravilhosa como herança foi prometida a ele. Para nós, no âmbito físico, material, todos nós queremos habitar num lugar bom, onde não tem escassez, morar numa casa boa, confortável. Temos esse alvo, temos esse objetivo. Conquistar, estudar filhos, formá-los. São alvos, são objetivos nossos. Porém, quando nós olhamos para esse versículo, do capítulo 12, versículo 1, quando o Senhor fala para ele, para ir para uma terra que o Senhor iria mostrá-lo, né? Nós temos que olhar com os olhos espirituais. Qual é o nosso maior objetivo ao servirmos o Senhor aqui nesta terra, meus amados? Qual é o propósito que nós temos estabelecidos diante da presença do Senhor com relação a essa terra prometida? O que é que você almeja? O que é que eu almejo? Qual é o propósito nosso nesse sentido, meus amados? Só uma visão terrena? Só bens materiais? Não. O nosso principal alvo, o nosso principal objetivo é as mansões celestiais, onde com toda a certeza, se nós permanecermos firmes na presença do Senhor com o propósito, nós vamos chegar lá, porque este é o maior propósito do Senhor para nossas vidas. Quando nós vamos para Gênesis 3:15, quando o Senhor estabeleceu o plano divino da salvação em favor da humanidade, Ele inseriu a mim e a você no propósito da salvação da humanidade. Glórias a Deus. Qual é o conselho do Senhor? Que nós venhamos priorizar na sua palavra que nos diz o reino dos céus. Não é errado você almejar, você desejar, você querer, você buscar alvos e objetivos para a sua vida terrena. Porém, a prioridade é você buscar essa herança. Aleluia, que já é Senhor. dada a você por direito, mas você tem que permanecer para poder alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Ser uma bênção para todas as famílias da terra. Versículo de número 3. Serão benditas todas as famílias da terra. Olha que privilégio, que honra. Agora nós temos que ter o cuidado de não fugirmos desse propósito. Eu não posso focar pura e simplesmente nos meus propósitos, na minha visão, na minha interpretação, no meu entendimento, e esquecer que o propósito de Deus para comigo é que eu seja um canal de bênção e que famílias sejam alcançadas e consequentemente abençoadas pelas bênçãos do Senhor na minha vida. Amém. Eu não posso inverter os valores. Eu preciso permanecer na presença do Senhor nesse posicionamento. Abraão avaliou esse chamado, meus amados irmãos, e ele respondeu com obediência. Pode ver que ele não titubeou. Quando nós vamos lá para o capítulo 22 do Gênesis, nós vemos quando ele vai para Moriá. Vocês acham que ele contou para Sara? Ele contou para Sara o que ele ia fazer? Hã? Você acha que ele chegou e falou assim: Sara, minha velhinha, vem cá, filha. Ó, o Senhor pediu Isaac. Você já viu, né? Você tem me acompanhado, você está vendo como é o meu caminhar com Deus, a minha fé nele é inabalável, e ele pediu Isaac. Eu vou ter que levar Isaac para imolar. Você acha que ele fez isso? Nunca. Qual a mãe que está presente aqui que se o pai falasse isso ia deixar levar o filho? Nenhuma, nem tampouco Sara, muito menos Sara. Mas o que Abraão fez? Nós vamos sacrificar. Ele não mentiu, ele não faltou com a verdade, ia realmente sacrificar. Porém, meus amados, nós vemos o quê? Nós vemos com toda certeza que ele
sempre teve convicção naquela chamada. Ele sempre teve convicção de que havia um propósito da parte de Deus para com a vida dele. E o propósito dele era permanecer na presença do Senhor, em condições de ser alvo nos seus propósitos, com o propósito de Deus. Os seus propósitos não se chocavam, não batiam de frente com os propósitos de Deus, ao ponto de levar o próprio filho. Isso é complicado, meus amados. Isso é complicado. Mas notemos lá no capítulo 22 que eles vão caminhando, e em dado momento os moços que estão indo com eles, Abraão diz: ó, agora vocês esperem aqui. Vocês fiquem aqui. Que eu e o moço vamos ali adorar. E logo, oh, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele não disse: logo eu vou voltar. Aleluia. Oh, ele não tinha nada que dizer de: ó, vocês esperem aqui, porque eu e o moço vamos ali adorar, eu e o moço vamos ali sacrificar, ponto. Ninguém sabia. Aleluia. Até então nem o próprio Isaac sabia. Isaac veio saber lá. Mas até esse dado momento, o único que sabia era Abraão. Jesus, Mas ele fez questão de deixar claro e notório que independente do que acontecesse lá em cima, ele sabia que havia um propósito de Deus. E que o propósito dele era permanecer de acordo com os propósitos de Deus. Aleluia. E é isso que eu e você temos que entender, independente das circunstâncias que nos cercam. Por isso ele disse: eu e o moço vamos ali adorar, e logo voltaremos. Aleluia. Então preste atenção que ele tinha convicção que ele voltava com o seu filho. E quando ele chega ali, Isaac não era nem um garoto, porque para levar a lenha até lá em cima, que os moços trouxeram, foi Isaac. Então Isaac já era moço, formado. Quando ele chega, entendo eu, tenho eu esse entendimento, que quando Isaac pergunta para ele, diz assim: pai, eu vejo aqui o holocausto, tudo pronto, tudo preparado, a lenha. Tem um propósito nisso aqui, o senhor vai sacrificar. Porque Isaac era acostumado a ver o pai fazer aquilo. Isaac era acostumado a ver o pai imolar o cordeiro. Fazia parte da vida dele. Ele cresceu vendo o pai fazer isso. Mas pai, e o cordeiro onde está? Deus. Pai, dentro do propósito aqui, do sacrifício, está tudo ok, mas e o cordeiro? Onde está? Oh, aleluia. Abraão permaneceu firme no seu propósito. Porque entendo eu, interpretação minha, a Bíblia não diz, mas eu entendo no contexto de que ele disse: filho, vem cá, senta aqui. Certo, ele arrumou uma pedra, senta aqui. Sentou do lado ou de frente. Falou assim: filho, olha, Aleluia, Deus. teve um dia que Deus falou comigo. Eu estava até meio irritado com a tua mãe, mas Deus falou comigo que daria você. Aleluia, Deus. E a tua vinda, na minha vida, na vida da tua mãe, faz parte do propósito dele para comigo. Porque ele disse que de mim, Aleluia. ele ia levantar uma grande nação. Oh, aleluia. E se você não tivesse vindo, meu filho, essa nação jamais iria existir. Jamais vai vir a existir essa nação se não tivesse você. Aleluia. Mas meu filho, eu não sei te explicar o porquê. Ele pediu você. Aleluia. É propósito dele. Ele me pediu você. Eu quero crer que, como Isaac tinha plena convicção que seu pai era um homem compromissado em permanecer no propósito com Deus, ele não hesitou em dizer assim: pai, eis-me aqui. A Bíblia não diz isso, eu estou aqui conjecturando no contexto. Eu não vejo de forma nenhuma Isaac se rebelando na atitude do seu pai, até mesmo porque se ele quisesse, ele dava um safanão no pai e corria. Concorda comigo, amém? Que, pai? O senhor está falando de me matar, de me imolar?
de me debolar, vou chutar com a cabeça, de jeito nenhum, não vou aceitar. Ele dava um safanão no pai dele e corria. Mas Isaac tinha a plena certeza e a convicção de que seu pai era comprometido com os propósitos de Deus para a sua vida. E igualmente ao seu pai, ele acreditou que o propósito de Deus permaneceria. Porque havia uma promessa, havia uma fala do Senhor no contexto do propósito de Deus na chamada de Abraão. Que de Abraão ele levantaria uma grande nação. Então Isaac também tinha certeza e a convicção de que Deus ia agir de uma forma, de uma maneira pela qual ele voltaria com o seu pai. Aleluia. Aleluia. Entenda juntamente comigo, meus amados irmãos, o quanto é importante permanecer focado no propósito de Deus para as nossas vidas, porque somente assim vai se tornar real os nossos propósitos estabelecidos com Ele, porque não vai haver choque do nosso propósito com o propósito de Deus. Aleluia. E muitas das vezes as coisas não dão certo por causa disso. Nós queremos que seja feito segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, no nosso tempo, da nossa forma. Quando há desígnios de Deus, há propósitos de Deus, há determinações de Deus, há planos, há projetos de Deus, o que nós temos é que estar colocado diante da presença dEle. No original, o hebraico diz que o anjo segurou as mãos de Abraão, porque eu quero entender que ele dizia assim: eu preciso obedecer, independente do que vier, eu preciso obedecer, E o Senhor então bradou a Abraão: não faças tal. Aleluia. Pensei que agora temes. Aleluia. Aleluia. Ô irmão, sabe no lugar de quem que eu me coloco agora? De Isaac. Eu me coloco no lugar de Isaac. Realmente, Deus é fiel. Realmente meu pai permaneceu no propósito e Deus permaneceu no propósito dele com meu pai. Aleluia. Escapei. E eu quero crer que os dois desceram louvando e bendizendo o nome santo do Senhor daquele monte. Aleluia. Porque o Senhor diz: olha ali entre os arbustos. Aí ele vê ali um cordeiro. Aí traz ali aquele animal e sacrifica. Aí vamos voltar agora lá onde nós lemos o capítulo 12 do livro de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, que seja você o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Hoje eu não tenho que ter o propósito de trazer um bichinho para sacrificar, para entregar para o pastor aqui, o sacerdote, falar assim: olha aqui, sacerdote, sacrifica em meu nome, em nome da minha família. Não, hoje a oferta, o sacrifício sou eu, o sacrifício é você. Com o propósito de render honras e glórias a Ele, que é digno de que nós venhamos adorar na beleza da sua santidade, independente das circunstâncias que nos cercam. Aleluia. Aleluia. Grande Deus. Mas aí é que está a dificuldade, porque às vezes as coisas não estão do jeito que eu quero, não aconteceu como eu quero. Eu já fico enfurruscado, já fico de beicinho, já fico de birrinha com Deus. Também não vou. Agora eu vou dar um tempo. As coisas não estão boas. Quando melhorar eu dou um jeito de ir. Onde foi o propósito? Aonde foi o propósito? Jeová, Deus poderoso. Cadê o objetivo principal do propósito, segundo a palavra do Senhor? Que é adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu quero acreditar que Abraão, no seu coração de pai, ele teve o seu sentimento: puxa vida, meu filho tão querido, mas eu tenho fé. Mas a fé não acalenta a dor do coração. A fé também não tira o nó da garganta. Porque eu quero crer que quando ele sentou com o filho para falar para o filho o que é que estava para acontecer, o nó veio na garganta dele como pai. Mas ele permaneceu firme. Então eu e você, independente do que aconteça, eu e você temos que permanecer firmes no Senhor,
dizendo: Senhor, eu tenho um propósito contigo, e sei que o Senhor tem um propósito comigo, porém o que eu preciso é priorizar o teu propósito para com a minha vida, para que se cumpra o meu propósito. Então, Senhor, me ajuda a estar comprometido com o Senhor, buscando estar no centro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia, Senhor. Aleluia. Isso que é o difícil, meus amados, porque as coisas às vezes fogem ao nosso querer. Abraão nunca imaginou que o Senhor ia pedir isso a ele. Nunca. Por mais intimidade que ele tivesse com Deus, ao ponto de ser chamado o quê? Amigo de Deus. O próprio Deus testifica disso. Na situação de Sodoma e Gomorra, ele diz assim: como posso eu fazer isso sem antes comunicar ao meu amigo? Olha que honra! Olha que honra! Como vale a pena ter comprometimento com Deus, como vale a pena permanecer nos desígnios, nos propósitos de Deus. Chamado amigo de Deus. Por mais amigo de Deus que ele fosse, por mais intimidade com Deus que ele tivesse, ele jamais imaginou que Deus ia pedir isso a ele, e que ele, dentro do propósito de Deus, precisaria ser colocado à prova como foi. Mas ele não titubeou, ele permaneceu esperançoso, confiante de que o propósito de Deus, lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, ia se cumprir, independente das circunstâncias. Aleluia, aleluia. Porque o Senhor diz para ele: vou fazer de você uma grande nação. Se tira Isaac, de onde viria essa nação? Como Isaac permaneceu, veio Jacó, posteriormente trocado seu nome por Israel. Por isso, o povo de Israel. Jacó gerou 12 filhos, que diz respeito às 12 tribos de Israel, que é consequentemente o povo de Israel. Então se cumpriu os propósitos de Deus na vida de Abraão. Aleluia! Como o propósito de Deus na vida. Glória a Deus. O Senhor deu a ele livramento, o Senhor deu a ele riqueza, o Senhor honrou a ele, o Senhor o abençoou. Da mesma forma, o Senhor Deus abençoou a Isaac. Os propósitos de Deus para a vida de Abraão foram decorrentes também à vida de Isaac. Assim tem que ser na minha e na tua vida, porque está inserido no contexto de serem benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Em você. Graças a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Ah, mas você nunca se sentiu desanimado, irmão Rodolfo? O que você acha? Você acha que não? Sim. Sim. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes aquele desejo de parar com tudo? Abandonar? Para quer saber de uma coisa? Parece que não muda nada. Tudo continua. Isso que ao invés de melhorar, está piorando. Mas isso são as nossas limitações, os nossos pensamentos, a nossa visão curta. Mas quando nós vamos para o âmbito espiritual, nós sabemos e entendemos que lá no fundo tem algo dizendo assim: olha o propósito. Aleluia. Olha, você firmou um propósito. Deus tem um propósito com você. Deus quer agir através de você. Deus quer tratar com alguém através de você. Deus quer alcançar alguém através de você. O propósito de Deus é te abençoar para que você seja bênção. Como o Senhor disse a Abraão: se tu uma bênção. E aí isso vai te fortalecendo, vai te restaurando, vai te renovando, e você continua a sua caminhada. Aleluia! Continua sendo glorificado na sua vida. Então não desista, permaneça, persevere e tenha plena certeza que se você buscar estar em sintonias com o teu propósito, com os propósitos de Deus, pode ter a plena certeza que se cumprirão, e o nome do Senhor é Aleluia! Aleluia! Fazendo uma oração, pastor? Amém. Com a autorização do nosso pastor, a igreja se coloca de pé. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é fiel. Bendito. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é justo. Aleluia. E pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele nunca nos dispensa vazios. O problema é que muitas das vezes eu e você estamos colocados ao contrário de um posicionamento adequado para sermos cheios. Esse que é o problema. O irmão me trouxe uma água aqui, muito obrigado, meu querido, vou te agradecer.
Mas esse copo ele só pôde receber essa água porque ele estava numa posição adequada para ser cheio. Se esse copo tivesse emborcado, se esse copo tivesse de boca para baixo, a torneira podia estar aberta em cima dele, até agora ele não tinha enchido. Oh, Deus. Mesma coisa somos eu e você. Não adianta eu fazer propósito com Deus meramente teórico, só em palavras, mas eu preciso fazer um propósito com Deus com sentimento, com coração, com sinceridade, dizendo assim: Senhor, eu creio, eu confio que o Senhor vai mudar o quadro da minha vida, o Senhor vai mudar a minha história, o Senhor vai me honrar, o Senhor vai entrar com providência e vai agir no impossível, o teu nome vai ser glorificado na minha vida, porém assumindo um posicionamento para que isso aconteça. Aleluia. E eu quero aqui repetir: eu não sei o propósito que você fez com o Senhor no início da campanha. Em nome do Senhor. Eu não sei, só você e Deus é quem sabe. Mas eu posso te afirmar categoricamente que se você permanecer na presença do Senhor, buscando os desígnios de Deus para a sua vida, buscando priorizar na sua vida os propósitos de Deus, você pode ter a plena certeza que eles vão se cumprir no tempo de Deus. No tempo de Deus, eles vão se cumprir. E com toda a certeza, vai gerar fruto. Vai gerar fruto. Alguém vai olhar e vai dizer assim: eu testifico, eu testemunho de que houve uma mudança, de que aconteceu algo diferente, algo no âmbito do sobrenatural, aconteceu e me edificou, falou comigo, me chamou à salvação, mudou a minha história. Porque eu e você temos que ter esse entendimento, meus amados irmãos. Nós não fomos chamados pura e simplesmente para sermos taxados como crentes, protestantes ou evangélicos. Não, nós fomos chamados para sermos a diferença. E não só em meras palavras, mas em comportamento e brilhando o Senhor nas nossas vidas. E nós refletindo os propósitos de Deus na nossa vida. Então eu creio que o Senhor vai honrar o teu propósito, aquilo que você firmou diante da presença dele no início da campanha. Nós estamos encerrando hoje, né? Tive aqui a honra de ser convidado para o encerramento dessa campanha. Então eu entendo que cabe a mim, né, endossando a oração dos irmãos que já foram feitas ao decorrer desses dias, para que em nome do Senhor Jesus ministrar na vida de vocês o cumprimento desses propósitos. Porém, é responsabilidade minha, mais uma vez, te alertar que os teus propósitos estejam em sintonia com o propósito de Deus para a sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Pai, em o nome de Cristo Jesus, o teu Filho, nós oramos nesta hora, Senhor. Sim, Jesus. Nós oramos diante da presença santa e maravilhosa do Senhor, sendo sabedores de que o Senhor, por amor, bondade, misericórdia e fidelidade, nos ouve no trono da tua glória. Nós sabemos que os teus ouvidos não estão agravados para que não nos possa ouvir, Senhor, e nem tampouco as tuas mãos encolhidas para que não nos possa abençoar. Sim, por isso nós adentramos neste santo e bendito lugar, Senhor, e nos ofertamos, nos oferecemos diante da presença do Senhor, aleluia, como sacrifício vivo, santo e agradável aos teus olhos, tendo a plena certeza que o Senhor nos contempla. Por isso sabemos que não é em vão a nossa estadia aqui, Senhor. Sim. E a tua igreja, Senhor, nesses dias estabeleceram, Senhor, o propósito nesta campanha, sim, de assumirem propósitos diante da tua presença, sim, de se comprometerem contigo. E aqui nós estamos estendendo as nossas mãos nesta hora, Senhor, para na autoridade que é no teu nome, abençoar, Senhor, os teus servos, pedir ao Senhor que em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, nosso Salvador, venha de encontro a estas vidas, segundo as suas necessidades e os seus propósitos estabelecidos diante da tua face. Nós cremos assim, e assim nós ministramos para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Podem aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia.